e versículo 23. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 3, para a gente começar. Amém? Aquele que não trouxe a Bíblia, a gente está no telão também aqui em nome de Jesus. E a palavra do Senhor começa falando assim para a gente nessa noite. E falou o Senhor muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos no junho da semeadura. E quando o pastor fez o convite para trazer a palavra, eu meditei muito no que eu ia trazer a respeito do título. E o Senhor me direcionou a essa palavra, a qual eu já havia ministrado ela algumas outras vezes. Mas o Senhor falou de um jeito totalmente diferente dessa vez. Amém? A palavra começa falando para a gente: eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, o que quer dizer semeador? Semeador é o que leva a semente. Na agricultura, semeador é a máquina a qual fica estocado a semente do plantio. Amém? Então, semeador, o que leva a semente. Amém? Quando a Bíblia fala, eis que o semeador saiu a semear. O que quer dizer para nós nessa noite, saiu a semear? Esse semeador, a qual leva a semente, ele saiu para plantar a semente, para poder esparramar a semente. Amém? Então, eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, e o que nós temos como semente nessa noite? A palavra do Senhor. Amém? Irmãos, a semente a qual esse semeador saiu a semear, nada mais, nada menos é do que a palavra do Senhor. Amém? Tem algum semeador aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você nessa noite. Amém? Irmãos, nós, como semeadores do reino de Deus, precisamos espalhar, plantar essa semente, que é a palavra do Senhor, por onde quer que nós formos. Qualquer lugar que estivermos, precisamos, como semeadores do reino de Deus, plantar, levar essa semente junto conosco e chegar aonde nós estamos e esparramá-las em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus espera isso de mim, espera isso de você, porque Ele fala que nós somos semeadores. Amém? E nós vamos entender o porquê. Irmãos, essa semente, a qual nós precisamos levar, um dia ela me alcançou. Um dia ela te alcançou. Porque se ela não tivesse nos alcançado, nós não estaríamos aqui. Então é muito importante que nós não seguramos essa semente, que é a palavra do Senhor, somente para nós. Nós precisamos esparramar ela por onde nós formos, para poder mais e mais pessoas serem alcançadas por ela. Irmãos, e nós somos, como foi dito aqui no versículo 23, essa semente que foi plantada em nós, ela caiu em uma terra boa, e assim ela deu fruto, porque nós ouvimos e conseguimos ali meditar na palavra do Senhor. Mas a semente de tudo, antes da gente estar ligado nela, ela foi lançada até nós. Deus usou a vida de outra pessoa para lançar a semente até nós, por isso estamos aqui. Então nós precisamos, como semeadores de Cristo, levar essa semente também. Amém? Essa semente foi colocada no meu coração. Eu não nasci com ela. Eu lembro no começo, quando a minha sogra falava, e eu muitas das vezes, Senhor, como que essa mulher fala? Como que fala ela, a filha dela, minha namorada, o sogro, Jesus amado, mas eles falam. Mas se elas não tivessem falados, se elas não tivessem lançado a semente, muito provavelmente eu não estaria aqui. Então, irmãos, a gente tem que entender que é muito bom para nós fazermos a vontade do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ser esse semeador a qual o Senhor espera de mim e de você. Nós precisamos levar essa semente, porque da mesma forma que ela alcançou a mim e alcançou a você, outras pessoas serão alcançadas através dela. E tudo isso, irmãos, é somente para honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. É isso que Ele espera de mim e de você nessa noite. Amém? Irmãos, e se nós formos analisar nesse contexto a qual estamos falando? Quantas pessoas
Não sei se você já parou para imaginar isso, mas é algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Quantas pessoas estão ao nosso redor, no seu dia a dia, no meu dia a dia, no nosso dia a dia, com uma terra muitas das vezes boa e fértil, esperando somente que eu e você lancemos a semente sobre essas vidas. Quantas pessoas, irmãos? Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar que no seu trabalho muitas pessoas estão ali com a terra fértil, esperando uma semente da sua boca? Você já parou para imaginar quantas almas nós poderíamos alcançar se nós lançássemos a semente onde quer que nós fôssemos? Você já parou para imaginar? O Senhor colocou isso muito forte no meu coração. Irmãos, e quantas pessoas alcançaríamos se nós lançássemos a semente? Irmãos, e lançar a semente é pela fé. É pela fé, irmãos, e o Senhor nos capacita quando nós colocamos à disposição do Senhor. Então nós precisamos levar a semente e semear essa semente de Cristo, que é a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, quantas pessoas estão esperando para ouvir uma palavra da nossa boca? Quantas pessoas, irmãos, às vezes familiares, às vezes parentes, às vezes amigos, vizinhos, quantas pessoas estão esperando por isso? Quantas pessoas estão esperando Deus nos usar para falar somente uma palavra e nós ganharmos essas pessoas para Jesus? Irmãos, é tão grande o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, que nós precisamos perceber mais isso, colocar os nossos olhos mais apurados enquanto a isso, porque o Senhor Ele quer nos usar a todo momento. Não é só aqui, irmãos, é em todos os lugares. A obra do Senhor, a semeadura do Senhor não é dentro da igreja. É nós colhermos aqui dentro o que o Senhor fala através da palavra e espalharmos lá fora. É lá que é a nossa semeadura. E quantas pessoas estão esperando somente eu e você abrir nossas bocas? Quantas, irmãos? Temos que lembrar, irmãos, de algo muito interessante, que somos homens e mulheres de Deus para fazer essa obra por Ele aqui na terra. Eu e você, irmãos, o Senhor nos quer como instrumento nas mãos dEle, para nós fazermos a obra dEle aqui nessa terra. Amém? Irmãos, se eu e você não espalharmos essa semente, nós não sabemos qual vai florescer ou não florescer. Então, irmãos, aproveite as oportunidades do seu dia para lançar essa semente. Porque, irmãos, nós só precisamos lançar ela. Não cabe a nós saber qual vai florescer ou não. Não cabe a nós saber qual vai crescer ou não. Mas cabe a mim e a você lançar essa semente. Irmãos, e nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ter consciência que somos salvos para fazer a boa obra do Senhor aqui nessa terra. Nós precisamos ter isso como base para a nossa vida. Nós precisamos levar isso como um norte para a nossa direção. Para nós alcançarmos a Cristo, precisamos fazer a nossa parte aqui na terra. Amém? Irmãos, e como nós podemos semear no nosso dia a dia? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas pensam. Como nós podemos, em nome de Jesus, levar essa semente? E muitas das vezes, irmãos, eu me perguntei como que eu posso fazer para crescer o reino do Senhor. Mas, irmãos, se nós pararmos para pensar, muitas das vezes, essa semeadura da parte de Deus, a qual Deus quer nos usar, é muito mais simples, é muito mais fácil do que eu e você imaginamos. É muito mais fácil do que nós possamos pensar. Você sabia disso? Você sabia que tem várias formas, vários jeitos, várias situações a qual nós podemos semear a palavra do Senhor? O Senhor me colocou no coração algumas situações a qual eu tenho certeza, se não todos, mas quase todos, já passou por uma dessas situações pelo menos uma vez na sua vida. E aí a gente vai ver como que é tão simples, como que é tão fácil nós sermos semeadores do Senhor nessa terra. Amém? E a primeira coisa que Ele colocou no meu coração, podemos semear
bons conselhos. Essa é a primeira forma a qual nós podemos ser semeadores aqui nessa terra. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos e quero que os irmãos reflitam nisso. Quantas vezes pessoas vieram até você expor alguma situação? Quantas vezes alguém chegou até você, meus irmãos, e veio contar algo da sua vida em particular? Quantas vezes alguém chegou até você e veio expor uma situação a qual aconteceu no casamento, com os filhos, no trabalho, ao meio da família, muitas das vezes na igreja? Quantas vezes, irmãos? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez isso aconteceu com cada um de nós. Alguém veio expor uma situação para a gente a qual estava passando. Alguém veio nos colocar uma situação a qual eu e você muitas das vezes não imaginaríamos, queríamos ouvir da boca dessa pessoa. Mas ela veio e se expôs até nós. Isso, irmãos, ninguém está correndo de acontecer. Isso pode acontecer comigo e com você, se não já aconteceu com nós. Isso a qualquer momento pode se achegar até nós. Irmãos, e essa é uma situação que nós, como cristãos e semeadores do reino do Senhor, podemos usar na semeadura da palavra de Deus. Irmãos, olha que interessante que fala em Provérbios, no seu capítulo 25, no versículo 11. Lá no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 11, vai nos dizer assim: Salomão escreveu isso: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Amém? Irmãos, e quando o Senhor me colocou esse versículo, eu perguntava: Senhor, o que tem a ver isso com um conselho? Irmãos, se nós pararmos para pensar o quão valoroso é isso que Salomão falou, nós imaginaríamos nas nossas cabeças o quão valorosa é uma palavra bem dita e bem colocada numa situação dessa nas nossas vidas. Irmãos, imagina uma maçã de ouro, como maçãs, não é uma, ele fala no plural, em salvas de prata, o valor que isso não tem. Agora você imagina uma situação a qual a gente falou, uma pessoa vindo expor algo da parte íntima, particular para você, e você pedindo discernimento, direção de Deus, dando um conselho, falando de Deus, levando uma semente, o quão valoroso não vai ser esse conselho para essa pessoa. Irmãos, um simples conselho, nós podemos mudar a vida de uma pessoa, de uma família, para o resto da eternidade. Às vezes, irmãos, essa pessoa está totalmente perdida, mas esse conselho pode colocar ela direto nos braços do Senhor. Às vezes uma pessoa está totalmente destruída na sua área familiar, na saúde, ali cheio de problemas no trabalho, mas uma palavra que sair da nossa boca pode mudar o quadro dessa pessoa. E quão importante isso não é, irmãos, perante Deus, nós, na semeadura a qual o Senhor nos colocou em mãos. Então, irmãos, tem várias situações a qual pode ser colocada. E isso nós podemos semear através de um simples conselho direcionado por Deus. Amém? Irmãos, toda vez que isso acontecer, se já aconteceu ou for acontecer em sua vida, sempre fala com Deus ali no seu íntimo, no seu particular. Eu costumo falar isso muito para minha esposa, que pessoas vêm conversar conosco e eu falo, deixa a pessoa falar, vamos entender o que está acontecendo. Mas enquanto essa pessoa fala, você vai pedindo para o Senhor: Senhor, me capacita, Senhor, me direciona, Senhor, fala comigo o que o Senhor quer falar através da minha boca para essa pessoa. E, irmãos, e quantos posicionamentos positivos a qual nós tivemos quando nós começamos a dar lado para o Espírito Santo nos usar na semeadura de Deus. E isso não é diferente com cada um de vocês. Esse papel não é somente para quem está aqui em cima, não é somente para o pastor, para o evangelista, para o presbítero, para o missionário. Não, isso é um papel para cada um de nós como cristãos. Amém? O Senhor Jesus, Ele espera isso de cada um de nós todos os dias da nossa vida. Amém? Segundo ponto a qual o Senhor falou forte no meu coração: podemos também semear boas condutas. Amém? Irmãos, eu costumo falar algo que é muito interessante.
Nem todos os lugares a qual nós iremos, nós teremos oportunidade de falar. Mas todos os lugares a qual nós iremos, nós precisamos colocar as condutas boas em prática. Porque mesmo sem falar, nós seremos observados, onde quer que nós formos. E nós vamos entrar nesse detalhe aqui à frente, nesse versículo. Amém? Irmãos, nós podemos semear nossas condutas onde nós estivermos. Amém? E a carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, no seu capítulo 3, versículo 2 e 3, vai falar algo nesse sentido para a gente nessa noite. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém? E olha só. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Amém? Irmãos, o que escreveu nas nossas vidas não foi homem, foi o Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo. Então, irmãos, se eu e você somos uma carta, e eu e você somos lidos onde quer que nós estejamos, nós precisamos entender algo. O Senhor confiou um Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Então esse Espírito, ele tem que sobressair nas nossas atitudes. Onde quer que nós estivermos, nós precisamos levar essa boa conduta. Porque é isso a qual a humanidade quer ver em mim e você. Eles querem nos olhar e ver algo diferente da parte do Senhor em nossas vidas. Como eu falei, muitas das vezes nós não vamos poder chegar em todos os lugares e falar o que nós temos para falar, mas em todos os lugares que nós chegarmos, nossas atitudes podem mostrar o que é o Senhor nas nossas vidas. Amém? Irmãos, isso quer dizer que nossa conduta, nós somos observados todo o tempo. Onde quer que você estiver, você está sendo observado. E ainda mais, irmãos, quando a pessoa sabe que eu e você pertencemos a uma igreja. Aí que os olhos vão ser muito mais voltados para mim e para você. As pessoas vão nos olhar muitas das vezes, de primeiro impacto, não para ver algo bom em nós, mas para tentar achar um erro em cada um de nós. Assim Jesus passou o seu tempo aqui. As pessoas iam até ele para achar um erro nele, mas quando chegavam, eram impactados pela glória que tinha nele. Amém? Assim nós somos também. Muitas das vezes vão nos olhar para tentar acusar alguma coisa em nós, mas o Senhor vai refletir a tua presença nas nossas vidas, e assim nós conseguimos muitos para o reino de Deus. Irmãos, a Bíblia também nos ensina a sermos bons cristãos, não sendo somente ouvinte de tudo quanto nós ouvimos, mas sendo também praticante. E isso é que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E quando nós somos praticantes de tudo quanto nós ouvimos da parte do Senhor, nossas condutas, todos os dias, vai se tornar mais parecida com as condutas de Cristo Jesus. Amém? Então é de muita importância, irmãos, nós sermos uma carta nesse mundo aí fora qual nós vivemos. Nós estejamos ouvindo a palavra do Senhor, meditando nela, escutando e dando ênfase a tudo quanto Deus tem falado em nossos corações, para que no mundo lá fora, essa carta brilha onde quer que nós estivermos. Irmãos, e nós colocando a palavra do Senhor em prática, e não somente ouvindo ela, não somente ouvindo, porque ouvir somente não adianta nada, nós precisamos praticar aquilo que ouvimos, aí nós vamos dar mais notoriedade à obra do Senhor em nossas vidas. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Senhor nessa terra. Onde nós formos, o Senhor tem que ir através de todas as nossas atitudes. Amém? Irmãos, você e eu temos que ser santificados todos os dias. Não adianta eu vir na igreja e querer mudar de vida só hoje. Amanhã eu tenho que mudar de vida novamente. Depois de amanhã novamente. Porque a santificação do Senhor é todos os dias na nossa vida. Irmãos, e assim, através das nossas atitudes, condutas, pessoas conhecerão o Deus a qual nós servimos. E nela
e despertará nelas o mesmo sentimento a qual eu e você temos da parte do Senhor. Então, irmãos, as nossas condutas, as nossas atitudes no mundo aí fora, ela vai falar muito sobre a obra do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos entender que elas vão ser espelho para muitas pessoas. Nós precisamos entender que muitas pessoas aí fora, por mais que não te falaram ainda, te tem como um espelho. Então, irmãos, esse espelho que tem que refletir na minha e na sua vida, nada mais, nada menos é do que o Senhor Jesus. Porque, irmãos, nós refletindo o Senhor Jesus lá fora, em tudo que nós fizermos, irmãos, essas pessoas verão o que estamos fazendo e eles vão ter ali curiosidade de primeiro para entender como somos diferentes. E assim, irmãos, essas pessoas se achegarão e terão o mesmo sentido na vida que nós temos depois que conhecemos a Cristo. Mas, irmãos, isso depende de mim, depende de você. É difícil, mas o Senhor nos capacita todos os dias. Irmãos, e isso é algo notório, é algo que todos nós fazemos no dia a dia. Todos nós, todos os momentos do dia, ou algum dos momentos do dia, sempre vai ter uma pessoa diferente perto de você. E essa é a oportunidade que você tem, através da sua conduta, das suas atitudes, a levar a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, terceiro ponto a qual o Senhor colocou no meu coração. Podemos semear o Senhor através do amor. Amém? Irmãos, João vai dizer que quem ama conhece a Deus. Então, irmãos, se eu e você falamos que nós amamos, nós temos que conhecer a Deus. E se nós falamos que conhecemos a Deus, nós precisamos propagar o amor de Deus através das nossas vidas. Amém? Irmãos, o que nós precisamos através do amor? Amar o nosso próximo. Todos que não seja você é seu próximo. Nós precisamos entender que se não for eu, é meu próximo. A minha esposa é meu próximo. O meu irmão que está sentado aí é meu próximo. O meu filho é meu próximo. O meu pastor é meu próximo. Então, irmãos, eu e você precisamos, como conhecedores de Deus, amar todos os nossos próximos. Todos, sem exceção. O seu vizinho é seu próximo, por mais que muitas das vezes tenha um atrito, ele é seu próximo. O seu familiar é seu próximo, por mais que não fale contigo, é seu próximo. Irmãos, os nossos parentes distantes, que não está nem aí para cada um de nós, muitas das vezes, ele é o nosso próximo. E o Senhor Jesus que fala que quem conhece a Ele, tem que amar o seu próximo. Então nós precisamos amar os nossos próximos. Nós precisamos amar aqueles que estão diante de nós. Se não for você, é o seu próximo. E você tem que amar o seu próximo, a Bíblia vai dizer, como você se ama. Irmãos, e olha o tamanho da responsabilidade a qual o Senhor deu em nossas mãos. Algo tão simples, que muitas das vezes é tão complexo, mas o Senhor exige isso de nós nessa noite. Amém? Irmãos, e amar o seu próximo é você se preocupar com ele. Não é somente amar e tá bom, acabou. Não, se preocupe com o seu próximo. Se preocupe com ele. Se preocupe um com os outros, irmãos. Nós precisamos ter esse hábito de se preocupar um com os outros. Isso está ficando cada vez mais escasso no dia de hoje. A Bíblia vai falar que, se possível for, o amor de muitos esfriaria no final dos tempos. Nós, como igreja, irmãos, não podemos deixar esse amor se esfriar perante nós. Irmãos, e nós temos que entender que essa profecia, Jesus não falou para o mundo, porque o mundo não tem amor. Ele falou para nós, que estamos dentro da casa dele. Se existe amor aqui dentro, lá fora não tem. E ele falou que, se possível, ia esfriar até o que tinha aqui dentro. E nós não podemos deixar isso acontecer em nosso meio. Nós precisamos se preocupar sim um com os outros. Irmãos, nós precisamos se preocupar com o nosso irmão do lado. Dá uma olhada para o lado, irmãos, cada um de vocês. Quantas pessoas que estavam aqui no outro culto passado e hoje não estão? Quantas pessoas que a gente viu no meio da semana aqui nos cultos a qual a gente estava
que hoje a gente não está vendo. Agora eu te faço uma pergunta. O que eu e você fizemos em prol dessas vidas que não estão aqui? Irmãos, às vezes a gente quer deixar a responsabilidade somente para o pastor da igreja. Mas isso é uma responsabilidade nossa. Esse amor a qual Deus fala para nós ter no nosso coração é de um com os outros aqui dentro. Então, irmãos, por uma simples mensagem, nós podemos mostrar que nós estamos preocupados com os nossos irmãos. E muitas das vezes nós queremos cobrar algo que não cabe somente à liderança da igreja, mas cabe a mim e a você fazer isso. Quantas pessoas que nós vemos que faz um culto, 2, 3, 4 que não vêm, e nós não se prontificamos em mandar uma mensagem: você está bem? Estamos com saudade de você. Vem aqui para a gente ouvir a palavra junto. Isso nós podemos fazer, irmãos, como irmãos em Cristo Jesus. E muitas das vezes nós esperamos de tantas pessoas fazer, mas nós mesmos não fazemos. E isso, irmãos, é uma parte que nós podemos semear. Como bons semeadores em Cristo Jesus, nós podemos semear uma sementinha nesses corações. E por que muitas das vezes nós não fazemos isso? Se nós falamos que nós conhecemos a Cristo, e Cristo, quem conhece Ele tem que amar um ou outro. Não quer dizer que você não ama, irmãos, mas quer dizer que muitas das vezes nós não se preocupamos com essas pessoas. Quer dizer que muitas das vezes nós olhamos somente para nós mesmos, mas o Senhor quer que nós se preocupamos com essas pessoas também. E isso é algo que o Senhor quer que nós semeamos no nosso meio. Isso é algo a qual está acessível para cada um de nós. Muitas das vezes, irmãos, um vizinho seu que veio aqui um dia só, mas não voltou mais, e nós vemos ele todos os dias, e não falamos mais nada. Mas Deus quer ele aqui, mas Deus quer usar você lá para trazer ele aqui. E muitas das vezes nós não abrimos esse espaço para Deus no nosso coração. Irmãos, se preocupar com os nossos próximos também é uma forma de semear o amor de Cristo Jesus. Nós precisamos, através dessas pequenas e simples atitudes, semear o amor de Cristo Jesus onde nós estamos. Amém? E tudo isso, irmãos, é formas de sermos semeadores de Jesus Cristo nessa terra. Tudo isso quanto eu citei aqui, que são algumas formas somente, é algo que nós podemos fazer para ser semeadores de Cristo Jesus aqui nessa terra. É isso que Deus quer, Deus espera de mim e de você. O mínimo que o Senhor Jesus espera de mim e de você é que a palavra que foi semeada em nossas vidas, nós possamos semear na vida do nosso próximo. Se nós amamos a Deus, nós precisamos fazer isso. Não é para ter uma igreja cheia, mas é para ter um povo santo e salvo, porque o Senhor ele vem buscar uma igreja salva nele. E se chegar naquele dia nós deixar todas as pessoas saírem, nós não se preocuparem, qual igreja o Senhor vem buscar da nossa parte? O Senhor ele precisa que nós semeamos a palavra dele. E o boca a boca, irmãos, é o melhor evangelho que nós temos. Através das nossas atitudes, através das nossas condutas, através da semente a qual você lança, através de um bom conselho que você dá, em nome de Jesus. Amém? E olha o que fala em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Para a gente entender o que o Senhor quer das nossas vidas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não dê descanso à tua mão, porque tu não saberás qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se são ambas igual boas. Por isso que eu e você, meus irmãos, como semeadores de Cristo Jesus, precisamos semear a semente do Senhor todos os momentos do nosso dia, desde o levantar até dormir, na simplicidade a qual nós colocamos aqui algumas coisas, a qual está acessível a cada um de nós, todos os dias. Irmãos, porque nós precisamos lançar pela manhã, para durante todo o dia nós em pensamento com Deus ficar falando: Senhor, eu lancei a sua semente naquela pessoa, agora faz a tua obra. Mas se eu e você não lançarmos a semente, como vamos pedir para o Senhor fazer a obra dele? Como eu falei, irmãos, o papel meu e seu é somente lançar a semente.
O papel meu e seu é somente levar a palavra do Senhor. É somente falar algo da parte de Deus para essas pessoas. É somente dar um bom conselho. Ou é somente dar uma boa conduta aos olhos dessas pessoas. Nós precisamos entender algo da parte do Senhor. Paulo certa vez diz na carta aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, irmãos, eu e você precisamos ter a primeira atitude. Nós precisamos lançar essa semente nessas vidas. Por qualquer forma a qual nós citamos, ou outras que o Senhor vai colocar no seu coração. Mas nós precisamos lançar essa semente. Porque, irmãos, após eu lançar, após você lançar, outro vai vir e vai regar. E outro vai vir e vai regar. E outro virá e vai regar. Mas quem vai estar dando crescimento para essa semente que você lançou é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Espírito Santo que vai estar capacitando essa pessoa a qual você lançou essa semente. Então, irmãos, é de muita importância nós fazermos nossa parte, como está escrito em Eclesiastes. Nós precisamos lançar essa semente e entregar nas mãos do Senhor Jesus. Senhor, eu lancei, agora faça a tua parte, porque Ele vai levantar outra pessoa em outro tempo, ou totalmente diferente na situação, e vai falar a mesma coisa que o Senhor falou no seu coração, através da tua boca para essa pessoa. E assim outra pessoa vai ser alcançada por Deus, através de uma simples semente que você lançou. E assim, a obra de Deus vai se expandindo, e é isso que Ele quer das nossas vidas. Ele quer que nós alcancemos mais e mais vidas nessa semeadura a qual nós estamos em junho. Amém? Irmãos, e o interessante é que quando eu e você fazemos a nossa parte, porque essa é uma parte a qual Deus confiou a mim e você, e quando nós fazemos a nossa parte, Deus, Ele vai cumprir em nossas vidas algo que está escrito na palavra dEle, um mandamento a qual Ele mesmo falou, o Senhor Jesus falou isso. E nós temos que entender algo muito interessante, que primeiro nós temos que fazer a vontade do Senhor. Primeiro nós fazemos a parte nossa na semeadura, porque da mesma forma a qual nós fomos alcançados por essa semente, nós precisamos fazer com que pessoas sejam alcançadas também. Então, irmãos, a primeira parte sempre vai ser eu que vou fazer. O pontapé inicial para as bênçãos do Senhor chegar na minha e na sua vida, sempre vai partir de mim e de você. Nunca vai vir do Senhor primeiro. Sempre vai ser de você, porque Deus ele precisa sentir o que você está querendo no seu coração. E Ele quer que nós sejamos semeadores de Cristo aqui nessa terra. E olha o que Ele fala ali no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, para a gente entender melhor essa parte. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E isso, irmãos, a qual tudo foi falado até aqui, nada mais, nada é do que nós buscarmos o reino do Senhor. O Senhor nos tem como instrumentos nessa terra. O Senhor, Ele nos tem aqui como continuidade da obra de Jesus Cristo aqui nessa terra. Assim como os discípulos, depois de Jesus, continuaram fazendo a obra do Senhor Jesus nessa terra, nós somos também ali a engrenagem a qual não parou até hoje. Há 2022 anos esse evangelho tem sido pregado depois de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para dar sequência nessa engrenagem do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer jus o reino do Senhor. Da mesma forma qual alcançamos, na simplicidade, alcançaram nossas vidas a Cristo, nós precisamos alcançar a vida do nosso próximo. E isto é fazer a busca primeiramente do reino de Deus. Nós precisamos se esforçar em sempre estar buscando fazer primeiro para o reino do Senhor. E isso, irmãos, nós podemos fazer todos os dias. Não precisamos subir em cima do altar, pegar um microfone, falar ali no auditório, nada. Isso nós podemos fazer todos os dias. Nós podemos buscar primeiramente o reino de Deus todos os dias na nossa vida, na simplicidade a qual o Senhor colocar no seu coração. Mas você pode fazer isso todos os dias. E sabe o que é interessante, irmãos? Isso saiu da boca de Jesus Cristo, fazendo nossa parte na semeadura.
eu e você, todos os dias, em todas as oportunidades, sendo semeadores da parte de Cristo aqui nessa terra, sendo nós distribuidores da semente de Deus, da palavra do Senhor Jesus, sendo nós propagadores do amor de Cristo Jesus entre nós, irmãos e irmãs, sendo nós pessoas de boas condutas e cristãos com atitudes diferenciadas no mundo a qual fazemos parte, nós podemos fazer pessoas serem despertadas para Cristo através das nossas atitudes. A justiça de Deus, o reino de Deus, nós estaremos fazendo em todas essas nossas atitudes. E olha o que o Senhor Jesus fala. E Jesus fala que quando fazemos tudo isso como primícia em nossas vidas, as demais coisas a qual eu e você precisamos, Ele próprio acrescentará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Não é base de troca, irmãos. Não é base de troca. Isso daqui, irmãos, nada mais é do que o resumo da semeadura. Irmãos, a semeadura é uma regra geral onde mostra e ensina a cada um de nós que cada um de nós somente vai colher o que plantou. Então o Senhor Jesus espera das nossas vidas que nós plantemos muito para crescimento da obra dele aqui nessa terra. E nós aqui acabamos de ver que nós todos temos capacidade de fazer esse plantio aqui nessa terra. Nós todos temos a oportunidade de fazer crescer o reino do Senhor Jesus aqui nessa terra. Por mais simples que sejam nossas atitudes, você é uma peça fundamental na mão de Cristo aqui nessa terra. E você tem total capacidade de fazer isso. Na sua simplicidade, você sabe e pode fazer isso todos os dias. E nós temos que entender algo: quanto mais fazemos para o reino do Senhor, mais Ele faz para nossas vidas. Nós precisamos fazer sem intenção nenhuma de moeda de troca, mas nós precisamos entender que quando fazemos para Cristo, o próprio Senhor Jesus faz para cada um de nós. Então, irmãos, essa é a lei da semeadura. Não poupe em ser um semeador de Cristo aqui nessa terra. Não poupe. Chegou uma oportunidade até mim e você, peça direção a Deus e fale do amor de Cristo em nome de Jesus através da sua vida. Às vezes, irmãos, um simples testemunho a qual Deus fez na sua vida impacta e alcança muito mais pessoas do que nós pensamos. Às vezes as pessoas nos veem como um milagre, mas falta da nossa parte falar esse milagre para a pessoa. Falar o quanto Deus é bom nas nossas vidas. Falar o quanto Deus é grande nas nossas vidas. E assim, irmãos, nessa simples atitude de falarmos da grandeza do nosso Deus, nós alcançaremos pessoas para o reino dele. É tudo para o reino do Senhor, irmãos, e isso que nós precisamos entender. Não é para encher a igreja, para pastor ficar feliz, mas é para o Senhor Jesus ficar feliz. É para o Senhor Jesus ver que Ele investiu o Evangelho através de uma pessoa na sua vida. E esse Evangelho a qual Ele investiu está dando retorno para o reino dele mesmo. Nós precisamos entender isso da parte do Senhor. Nós precisamos entender que isso cabe a mim e a você. E nós precisamos entender que isso está fácil acesso para cada um de nós nessa terra. E Ele, irmãos, todavia nos capacita todos os momentos. Nós precisamos ser audaciosos em fazer a obra do Senhor. Não temam, não temam, porque muitas das vezes eu temi falar algo em cima do altar, mas quem capacita é o próprio Senhor Jesus. Quem capacita não é a sua inteligência que vai na frente, mas é o Senhor Jesus que vai te capacitando todos os momentos, vai colocando palavras na sua boca, vai colocando atitudes, vai mostrando o que você deve ou não falar. Então não tema fazer a obra do Senhor. Faça mesmo, irmãos. Faça com carinho, com amor, onde você estiver, no meio dos seus parentes, no almoço em família, junto com seus vizinhos, na onde você trabalha. Faça a obra do Senhor através das suas atitudes, através dos seus conselhos, através de uma palavra amiga, mas faça a obra do Senhor nessa terra. Amém? O Senhor Jesus espera isso de mim e de você. E nós estamos nesse junho da semeadura. E o Senhor vai nos capacitar a partir de agora, a partir desse mês de junho,
até o final do ano, o Senhor nos capacitará para fazer a obra dele nessa terra. Amém? Irmão, só uma coisa para finalizar aqui, eu queria falar para os irmãos: sejam pessoas ousadas na semeadura de Cristo, para que plantando nós coisas boas, receberemos também coisas boas da parte de Deus Pai em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nesse quarto domingo de semeadura, qual nós estamos nesse mês, que essas palavras possam ficar no coração dos irmãos, que ela possa de alguma forma ser fortalecida, porque a palavra foi lançada e a semente foi lançada junto com ela. Então que nós possamos, irmãos, como terra boa, a qual nós vimos aqui no verso 23 de Mateus 13, deixar essa palavra fortalecer em nossos corações, para que assim nós possamos alcançar mais e mais vidas depois desse culto. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus para a gente orar juntos. Em nome de Jesus. Coloque sua mão no coração, curve sua cabeça junto